Olá pessoal, aqui é o professor Tiago. Vamos dando continuidade ao nosso estudo do AutoCAD, né? Então, assim que vocês abrirem um arquivo novo aí no AutoCAD, né? Façam sempre aquela linha de 1 metro para vocês se orientarem nessa tela preta. Então, vou fazer aqui, vou chamar o comando Line, então L Enter. Vou clicar sempre próximo aqui do eixo X e Y, né? Então, próximo a ele, e eu faço uma linha para qualquer lado, né? Então, vou direcionar meu mouse para qualquer lado, vou digitar 1 e vou dar um Enter. Pronto. O meu apareceu só um pontinho bem pequenininho aqui, né? Às vezes a gente pode estar muito longe, lembra? Dessa linha a gente acaba não enxergando. Então, eu vou apertar aqui a rodinha do meu mouse, né? 2 vezes, rápido. 1, 2, pronto. Aí a gente já tem na tela a nossa referência para a gente começar a realizar o nosso desenho, o nosso estudo aqui no Revit, tá? Eu tenho um outro arquivo aqui que eu vou usar como base, mas é importante que a gente faça essa linha de referência justamente para a gente ficar próximo do objeto a ser representado. Outra dica antes da gente iniciar, lembrem-se de trabalhar com o Snap habilitado. O ortogonal, na maioria das vezes, também a gente vai trabalhar com ele habilitado, mas às vezes a gente precisa desabilitar. E para quem quiser também, né? Desabilitar o grid. O grid é aquela telinha, aquela malha que fica atrás, né? Então, se você não gosta de desenhar com o grid, desabilita o grid com o F7. Então, o Snap F3, Orto F8 e o grid F7. Sempre que a gente dá esse atalho, a gente não precisa apertar Enter, tá, pessoal? Então, esses atalhos aí da família a gente só aperta uma vez e ele já vai habilitar ou desabilitar, tá bom? Então vamos lá, vamos partir aqui já para as ferramentas de modificação. Então na aula passada nós vimos as ferramentas de desenho, nessa aqui nós vamos ver as ferramentas de modificação. A primeira ferramenta, nós vamos trabalhar aqui com a ferramenta de Move. Então quando eu preciso mover um objeto, como que eu posso fazer isso? Eu fiz aqui dois desenhos, né? Eu fiz um círculo, tá? Com o comando de círculo, e eu fiz um retângulo aqui também com o comando do retângulo, o REC. Vocês podem fazer, coloque uma medida padrão, né, um diâmetro de 1 metro, por exemplo. Então, vou fazer aqui um círculo, né, com raio, não, vou fazer com diâmetro, clicando aqui embaixo, diâmetro de 1 metro. Vou dar 1 e Enter. Ficou menorzinho, né, mas não tem problema. Bom, então eu vou fazer a movimentação desse objeto, né? Eu posso fazer o Move, pessoal, não só no desenho, assim, num círculo, num retângulo. Eu posso fazer a movimentação numa linha, num texto, numa achura, qualquer coisa, né? Numa imagem que eu inseri aqui no meu desenho. Qualquer coisa que eu vou movimentar, eu vou utilizar esse comando aqui, ok? O Move, ele está aqui em cima, né? Na nossa aba Home, dentro aqui do grupo de Modify, né? De modificação. Mas a gente não vai usar clicando aqui em cima, a gente vai trabalhar sempre com o atalho. O atalho sempre eu deixo aqui na frente da ferramenta, então o atalho é M. Então eu vou chamar o comando, M, Enter. Vou sempre ler aqui a barrinha de comando, o que ele está me pedindo, selecione o objeto, eu vou selecionar esse aqui que eu fiz com 1 metro. Então dou um clique nele, aperto o Enter para confirmar essa seleção. Ele pede para eu especificar uma base, né, uma base ponto aí. Bom, vou pegar o ponto central, ou fora, ou no objeto, não importa o ponto que eu vou pegar, né? Mas dessa vez eu vou pegar o centro. Vou dar um clique, eu arrasto para onde eu quero. Se eu não estiver com o ortogonal habilitado, com o F8, ele vai fazer a movimentação assim para qualquer ponto da tela preta. Se eu apertar o F8 e travar, aí ele só vai movimentar no ortogonal, então só horizontal e vertical. Aí vai depender do objetivo da movimentação. Eu vou movimentar aqui com o ortogonal habilitado. Então simplesmente eu posiciono o destino onde eu quero a movimentação e dou um clique. Pronto, consegui movimentar. De novo, M, Enter, seleciono o objeto, Enter, clico num ponto qualquer, arrasto e clico de novo. Então assim a gente consegue movimentar qualquer coisa. Bom, e para movimentar com uma medida, né? Porque às vezes é importante a gente colocar um valor aqui. Então a gente vai chamar o comando, que é o M, então M, Enter, selecionar o objeto de novo. Agora, ao invés de clicar, eu posso selecionar com área de seleção, lembra?
Área de seleção, a gente pode dar um clique na tela, arrastar para a esquerda ou para a direita. A área azul sempre vai selecionar quando o objeto inteiro estiver dentro dela. A área verde, aquilo que encosta nela, ela já consegue selecionar. Então dá na mesma. Então, selecionei o objeto, Enter para confirmar, né? E agora eu dou um ponto específico, eu vou pôr ponto central. Clico uma vez, arrasto para onde eu quero, mas agora eu não dou o segundo clique e eu vou entrar com um valor de movimentação. Que aqui eu vou usar a medida de 3, vou usar 3 metros. Então é só digitar 3 e dar um Enter, ele fez a movimentação. Tá? Então é bem simples a gente movimentar através de medidas, né, colocando um valor. Vai funcionar com qualquer coisa, tá? A movimentação. Posso movimentar esse texto aqui, para cima e para baixo da mesma maneira, tá bem? Então, move a gente acaba sempre utilizando nos nossos desenhos, tá bom? Bom, próximo comando, o copy, né, para a gente copiar. O comando copy está aqui em cima também no Modify, copy, mas a gente vai usar atalho. E o copy, né, pessoal, a gente tem duas maneiras de fazer ele. A gente pode usar o atalho ou pode usar o Ctrl C, que funciona também. Então, primeiro eu vou fazer o copy com o atalho. Eu vou chamar o atalho, CO, Enter. Eu vou ler a barrinha de comando, ele está me dizendo, olha, seleciona o objeto, eu quero o círculo. Vou dar um Enter para confirmar a seleção. Vou ter que dar uma base ponto para ele, vou colocar o ponto central, mas poderia ser fora também do objeto, não tem problema. Então, clico no ponto dele, e aí eu arrasto para onde eu quero. Como o meu F8 está desabilitado, o ortogonal, eu arrasto para qualquer lugar. Eu vou habilitar o meu F8 e eu quero mais ou menos aqui. Então, sem medida por enquanto. Eu vou dar um clique. Pronto. Veja que a ferramenta ela não desabilita. Se eu quiser continuar a cópia, eu consigo, né? Eu vou copiando quantas vezes eu bem entender. Então, copiado uma vez, ele vai embora copiando, né? Então, vou voltar aqui, vou apagar. Mas para a gente copiar com medida, como é que a gente faz? Então, a gente vai chamar o comando CO, Enter, selecionar o objeto, Enter, clica num ponto qualquer, arrasta para o lado que eu quero fazer a movimentação, mas eu não vou clicar com o mouse, eu vou digitar o valor. Nesse caso aqui, eu vou colocar o valor de 10. Então, 10 metros, e vou dar um Enter. Tá? Agora, muita atenção, né? Porque a movimentação que eu fiz, o comando copy, ele acaba sendo também o comando move ao mesmo tempo, né? Então, ele funciona associado, porque a gente precisa copiar e movimentar esse objeto, porque se a gente copiar e colocar no mesmo ponto, ele copia por cima, né? Mas veja que interessante, quando eu fiz essa cópia, eu coloquei um valor de 10, né? E às vezes as pessoas acreditam que o valor da cópia de 10 seja esse espaço entre as duas peças, né? Mas não é. Aqui deu 4,83. Então o valor que foi colocado aí de espaçamento é o valor do ponto central, né? Do ponto de inserção ao ponto de destino. Esse sim é 10 metros. Então não é o afastamento da peça, e sim do ponto onde eu cliquei. Então tem que tomar muita atenção, que às vezes a gente acha que essa movimentação é entre as peças. Então sempre é bom confirmar, né, com o dist, que é o DI, que a gente viu na outra aula, clicando num ponto, depois clica no outro, ou não precisa nem clicar, né, só no primeiro e no último ponto a gente para com o mouse, ele já dá a medida. Então é assim que a gente consegue fazer cópia. A outra maneira é usando o Ctrl C. Então seleciono a peça, Ctrl C, fiz a cópia, Ctrl V, eu colo ela. Porém, quando eu uso Ctrl C, Ctrl V, eu não consigo dar o espaçamento específico, que nem eu coloquei aqui um afastamento com 10 metros. Simplesmente ele faz uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu coloco aonde eu quero, né? Obviamente depois eu posso usar o comando move associado, né, e movimentar a minha peça. Então olha o que eu vou fazer aqui. Então M, Enter, selecionei o move, vou selecionar essa peça aqui, Enter de novo para confirmar a seleção, e agora a base ponto eu vou selecionar esse cantinho aqui, Então vou clicar bem aqui. Se porventura não estiver pegando esse ponto, que é o endpoint, é só apertar aí o F3, lembrem-se lá do atalho, do snap, aperto o F3 para ele habilitar,
e aí eu clico aqui e eu levo para onde eu quero. Veja aqui, como eu estou com o F8 habilitado, que é ortogonal, eu não consigo levar a peça até lá, né? Embora, se eu clicar aqui, ela vai pegar. Na dúvida, eu posso desabilitar o F8 e trazer a peça até onde eu quero. Assim eu consigo visualizar a movimentação. Pronto, coloquei no posicionamento. Se eu quiser fazer um afastamento dessas duas peças, né? Aí sim eu vou usar o Move de novo. Ó. Seleciono a peça, Enter, para confirmar a seleção. Dou um ponto de inserção qualquer e eu arrasto para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, não importa. Agora eu coloco um valor. Aqui eu vou colocar um valor de 5 metros. Então 5 e dou um Enter. Vou colocar uma cota. Agora sim, né? Então agora eu coloquei o valor do afastamento na movimentação. Então o comando copy e move, eles acabam trabalhando juntos, né? Sempre para a gente fazer a cópia e a movimentação do objeto. E aí aqui eu simplesmente zerei um ponto, né? Encostei uma peça na outra para depois fazer a movimentação, tá certo? Bom, o que mais nós temos aqui nessa lista? A rotação do objeto. Então o rotate ele é muito importante. A gente pode às vezes desenhar o objeto numa posição e precisar rotacionar ele de alguma maneira. Então para rotacionar, o comando rotate ele está aqui, né, a ferramenta. Ó, então lá na aba Home, de novo, Modify. Mas a gente vai usar o atalho é RO. Então vou chamar o atalho, ó, RO, Enter. Vou ler aqui embaixo, então ele está me pedindo para selecionar o objeto. Então clico no objeto, vou dar um Enter para confirmar a seleção. E ele pede uma base, né, um ponto base. Qual o ponto que eu vou escolher? Qualquer ponto. Eu posso pegar um ponto no próprio objeto, tá? Mas eu posso pegar um ponto fora do objeto também, né? Esse ponto que eu pegar vai ser o ponto de rotação, tá? Como se fosse um eixo de rotação. Eu vou selecionar aqui o cantinho esquerdo inferior da peça, só para ficar fácil da gente visualizar. Então, vou clicar aqui. Pronto. Ele já vai permitir que eu faça essa rotação. Eu estou aqui com o F8 habilitado, o ortogonal. Então, é por isso que ele está rotacionando apenas na vertical e na horizontal. Se eu desabilitar o ortogonal, eu consigo fazer a movimentação que eu quero, né? Então, posso fazer qualquer movimentação e dou um clique. Pronto, eu movimentei, mas sem um ângulo específico, né? Vou repetir o comando. Então, R8, Enter, seleciono o objeto, Enter, clico num ponto de rotação, que vai ser aqui, e eu arrasto o mouse. Se tiver com F8, ele faz essa rotação estranha. Se eu desabilitar o ortogonal com F8, ele rotaciona suave. Mas repara, na ponta ali do mouse está aparecendo a mensagem. Especifique o ângulo de rotação. Então eu posso colocar um valor para a rotação. Então ao invés da minha rotação ser aleatória, eu posso digitar. Então aqui eu vou digitar 45. Então vai ser 45 graus. Eu vou colocar um valor positivo aqui para vocês verem o que vai acontecer. Então 45 e vou dar Enter. Veja que a peça rotacionou para a esquerda, né? Então 45 graus positivos ele acaba rotacionando para a esquerda. Isso é uma organização do próprio AutoCAD, né? Se eu quiser rotacionar para o outro lado, eu tenho que colocar menos 45. Então, eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z e vou repetir o comando RO Enter, seleciono o objeto, Enter, vou dar o mesmo ponto de rotação, que é aqui embaixo, vou desabilitar o F8 para a gente ver o que está acontecendo, ó. E agora eu vou colocar menos 45 graus. Pronto, agora eu fiz a rotação sentido horário, né? Então é só lembrar dessa regrinha, valor positivo, valor negativo, que vocês vão acertar. Na verdade, façam a movimentação com valor positivo já direto. Se não for esse o objetivo, vocês já vão saber que é o oposto, né? Então coloca o valor negativo. Tá? Então é bem simples fazer a rotação. O que mais nós temos aqui? O offset. Esse aqui é bem legal, né? Então, o offset a gente consegue fazer uma espécie de cópia com afastamento pré-estabelecido. Então, vou fazer uma linha aqui, ó. Fazer uma linha aqui de 20 metros. Então, usei o line para fazer a linha. Pronto, uma linhazinha. E agora eu vou fazer uma cópia perfeita, né, dessa linha com afastamento. Então, vou chamar o comando de offset, que é O, Enter. Vou ler lá o que está escrito, ó, especificar a distância desse offset. Então, vou usar uma distância aqui de 5 metros,
Tá? Então 5, Enter. E agora eu vou selecionar o objeto que eu vou dar o offset. Então ele aparece um quadradinho, eu vou selecionar esse aqui, ó. Então eu quero dar offset nessa linha, então clico nela. Tá bom? Aí eu preciso apresentar aqui para o AutoCAD o lado, né? Qual é o lado que eu vou dar esse offset? Porque eu posso clicar para cima, né? Escolher o lado de cima ou de baixo, ó. Então eu vou indicar com o próprio mouse, ó. Então não precisa ser exato, né? Só posicionar o sentido dele aqui, ó, a posição, melhor dizendo, né, o lado exato, ó, e só dar um clique. Então eu quero para baixo, né? Então posiciono meu mouse e dou um clique. Pronto, ó. Veja que ele fica ainda com a ferramenta selecionada. Ele está me dizendo aqui, ó, selecione o objeto para offset. Eu posso selecionar esse aqui agora e dar mais um offset para baixo. E depois mais um, e depois mais um, e assim, né? Até o final, né, do meu objetivo, tá certo? Então, onde que a gente usa o offset bastante, né? Para fazer parede, por exemplo, né? Parede, a gente pode fazer um retângulo, a gente pode começar desenhando as paredes externas, né, da nossa edificação. Então, a gente costuma desenhar o perímetro dessa edificação e depois a gente pode determinar a espessura da parede, né? Sabendo lá a espessura do nosso bloco, a gente pode trabalhar com offset sem ter que desenhar linha por linha. Então eu faço um retângulo, um quadrado no nosso exemplo aqui, e eu vou chamar o comando. Então, o comando vai ser O, Enter. Eu vou especificar essa distância. Eu vou colocar aqui o valor de 19 centímetros. Então, como eu estou trabalhando em metro, e eu vou ter que usar 0.19 ou apenas 0.19, não precisaria nem digitar o 0, tá? Então, 0.19, ele já vai entender que é 19 centímetros aí, né? Então, ok, selecionei, coloquei o valor, vou dar um Enter. Vou selecionar a linha de offset, no caso essa parede. Como eu fiz com o comando retângulo, ele selecionou toda a parede. Se eu não tivesse feito o comando com o retângulo com o comando, eu não ia conseguir fazer o offset de todo o conjunto. Então, vou clicar nesse objeto, seleciono para dentro ou para fora. Veja que a parede ficou fininha, né? Vou dar um clique para dentro. Por quê? Bom, porque esse quadrado que eu fiz aqui ele é bem grandão, né? Mas a espessura da minha parede está lá, né? Eu fiz uma paredinha aqui com 19 centímetros, perfeita. Então ele dá certo, tá, pessoal? Funciona muito bem e é assim que a gente acaba trabalhando com parede. Vou fazer aqui, ó, o exemplo. Então, vou fazer uma parede de 5, eu vou fazer um quadradinho de 5 por 5, ó, tá? Só que agora eu vou usar o comando offset. Então, ó, Enter. Vou usar o mesmo valor de distância, ele sempre vai ficar o valor final que vocês utilizaram. Então o meu já está 19, eu só vou confirmar. Então não preciso nem dar um valor específico, né? E eu vou dar uma olhada lá embaixo, ó, selecione o objeto para offset, eu quero essa linha. Só que agora, como eu fiz esse quadrado aqui com line e não com retângulo, olha o que eu vou ter que fazer. Eu quero dar offset nessa linha para baixo, depois nessa para dentro, e essa para dentro e essa aqui para dentro, tá? Só que quando eu faço isso, uma que demorou muito mais, né? E a outra que eu preciso cortar depois essas linhas, né? Então vou precisar de mais um comando. Então, quando a gente começa a trabalhar com essas ferramentas próprias, né? A gente consegue ter agilidade no processo. No final, eu posso sim ter o mesmo resultado aparente, né? Numa folha de papel. Então, olha, eu vou cortando aqui. A gente vai aprender mais adiante a ferramenta de trim. Mas veja, o da esquerda eu fiz com o processo usando linha explodida. O da direita eu fiz com o comando retângulo. Então, o comando retângulo associado com offset, eu vou ter uma agilidade muito maior do que esse aqui que eu fiz somente com a linha, né? Então, esse é o objetivo, né? A gente ter agilidade. Aprender sim as ferramentas do CAD, mas ter agilidade nesse processo, tá bom?